Vamos agora resolver as questões de número 5 e número 6 da nossa lista 15 questões para compreender o movimento retilíneo uniforme vulgo MRU. Esta é uma questão clássica. Eu costumo dizer que é o problema de ultrapassagem. Cai em quase toda a prova e se resolve quase sempre do mesmo jeito. Problemas de ultrapassagem, quando pede o tempo de ultrapassagem, tem duas maneiras de fazer: pela função da posição e por velocidade relativa. Vou mostrar aqui as duas maneiras de fazer. Eu recomendo que sempre que tiver uma questão num texto, você pega o texto e traduz num desenho, traduz num esquema. A questão diz assim: uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento 100 metros e velocidade 15 metros por segundo. A duração da ultrapassagem temos então as opções. Então, vamos representar aqui o que seria o nosso trem de comprimento igual a 100 metros e a nossa motocicleta. O trem é um corpo extenso, quer dizer que o tamanho dele não é desprezível. Esse tamanho dele é igual a 100 metros. Então, isso aqui seria o meu trem e o comprimento dele é igual a 100 metros. Se eu disser que essa posição aqui seria o meu zero, minha origem, o trem vai terminar na posição 100 metros. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou construindo um referencial, em que o trem começa na posição 0 e vai até a posição 100, já que esse é o comprimento dele. Beleza? Agora temos a motocicleta. A motocicleta é um corpo que é representado por um ponto material. Vou até mudar de cor aqui para destacar. Vamos botar a motocicleta de vermelho. A motocicleta seria um ponto material. Como assim um ponto material? Ele não fala do tamanho da motocicleta, então o tamanho dela não é importante. Enquanto que a motocicleta tem uma velocidade de 20 metros por segundo, o trem tem uma velocidade de 15 metros por segundo. Ou seja, a motocicleta está mais rápido. Se está mais rápido, vai fazer uma ultrapassagem. Qual é a maneira 1 de fazer isso? Você vai montar a equação da posição da motocicleta e vai montar a equação da posição do trem. Como assim? Nós aprendemos que a equação da posição no MRU é S igual a S0 mais V vezes T. Sempre que eu te pedir monte a função da posição, substitua a posição inicial e substitua a velocidade inicial. Então vai ficar S da motocicleta vai ser igual a... Qual a posição inicial da motocicleta em relação a esse referencial que eu estabeleci? Para esse referencial, a motocicleta está começando na posição inicial 0. Quando começou a ultrapassar, eu marquei essa minha posição inicial. Beleza? Então vai ficar 0 mais... Qual a velocidade da motocicleta? 20 vezes t. Essa é a equação da posição da motocicleta. Qual a equação da posição do trem? O trem é um corpo extenso. Eu preciso escolher onde eu vou colocar ele como sendo meu ponto de análise. No início ou no final? Pensa, a ultrapassagem só acontece quando a motocicleta chega no final do trem. Então, ele vai começar a ultrapassagem aqui, vai ultrapassar, ultrapassar, ultrapassar. Quando ele chegar aqui, terminou a ultrapassagem. Então, eu preciso escolher um ponto adequado para isso. E o ponto adequado é sempre aqui, sempre no final, depois que a ultrapassagem se completou. Neste ponto daí, então, eu vou dizer que é a posição inicial do trem. Eu não posso botar a posição inicial do trem aqui, tá? Não posso botar aqui, porque aí a ultrapassagem ainda não terminou. Ela termina aqui. Então, aqui eu tenho que dizer posição inicial vai ser igual a 100 mais a velocidade do trem, 15, multiplicado pelo tempo. Quando você monta as duas equações, você vê que você tem um sistema de equações, com duas equações e duas incógnitas. Ele fala sobre duração de ultrapassagem. Duração quer dizer quando este ponto daqui, vou pintar de verde, quando este ponto daqui encontrar esse ponto daqui. Por isso que eu chamo isso de um problema de encontro. É quando a posição da moto será igual à posição do trem. Portanto, haverá encontro ou haverá a ultrapassagem quando a posição da moto for igual à posição do trem. Aí basta então você reescrever as equações aqui. Quem é a posição da moto? 20t.
Tem um zero na frente, mas eu não preciso escrever. Então, 20 vezes t. Isso é igual a... Quem é a posição do trem? 100 mais 15 vezes t. Observe que uma vez que eu monto a equação, basta substituir. Posição da moto é igual à posição do trem. Quando as duas posições forem iguais, quer dizer então que nesse momento a ultrapassagem de fato aconteceu. Qual é o meu objetivo agora? Descobrir quem é t. Vai ficar então 20t menos 15t tem que ser igual a 100. Então, 20 menos 15 vai dar 5. 5t é igual a 100, então t é igual a 20. 20 o quê? 20 segundos. Então, o tempo que levou para a motocicleta ultrapassar o trem é de 20 segundos e a resposta correta, então, é a letra C. Agora que eu descobri o tempo de ultrapassagem, eu posso descobrir em que posição a ultrapassagem aconteceu. E essa é justamente a pergunta da questão de número 6. Número 6 fala, uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento 100 metros e velocidade 15 metros por segundo. Até aqui tudo igual. O deslocamento da motocicleta durante a ultrapassagem é... Tenha cuidado com as expressões deslocamento e posição, tá? Sempre que ele falar deslocamento, ele quer saber quem é ΔS. E ΔS é uma posição final menos uma posição inicial, tá? Quando está em linha reta, é assim que a gente faz. Posição final menos posição inicial. Beleza. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse caso, como sai da origem, a moto sai da origem, o ΔS vai coincidir com a posição final. Se não saísse da origem, eu teria que fazer uma subtração. Como é que eu faço, então, para descobrir o deslocamento da motocicleta? Você pega o tempo que você calculou aqui e substitui na equação da motocicleta. A posição da motocicleta é igual a 0 mais 20 vezes t. Sempre que ele perguntar deslocamento, ele quer saber ΔS. E lembre-se que ΔS é S menos S0, né? Que seria a posição final menos a posição inicial. Como a posição inicial é 0, o ΔS vai coincidir com a posição da moto. Então, nesse caso, a substituição seria direto. ΔS vai ser igual à posição da moto, que vai ser 20 vezes t. E quanto é t? T também é 20. Então, 20 vezes 20 vai dar igual a 400 metros, que corresponde, então, à letra A. Beleza? Tá feito. Agora, toda vez que tiver um problema, se pergunte se há outra maneira de fazer. Quando o problema pede tempo ou duração da ultrapassagem e a posição da ultrapassagem, esta é a maneira mais segura de você fazer e de acertar a questão. Quando a questão pede só o tempo de ultrapassagem, existe um atalho. Esse atalho eu chamo de velocidade relativa. O que é a velocidade relativa? Velocidade relativa é você reescrever o seu problema de outra maneira, considerando que um dos móveis estará parado e o outro estará em movimento. Como assim? Eu posso pensar que esse sistema daqui ele equivale a esse daqui. Você imagina que o trem estaria em repouso, nesse novo referencial, enquanto que a moto estaria em movimento. Você pode imaginar isso? Sim. Até porque esta é a sensação quando você está andando de moto ou de carro, quando um está ultrapassando o outro. A velocidade é relativa. Nesse esquema de velocidade relativa, você precisa, então, para a moto, estabelecer qual é a velocidade da moto relativa ao trem, que eu vou chamar de VR. Quando os dois estão indo na mesma direção, a velocidade relativa você vai pegar, fazer o maior menos o menor. Nesse caso, seria a velocidade do trem menos a velocidade da moto. Subtraindo isso, você vai encontrar que a velocidade relativa vai ser igual a 15 menos 10, ou seja, a velocidade relativa é igual a 5 metros por segundo. O que é que isso aí quer dizer? Quer dizer que a moto está se aproximando da parte inicial do trem a uma velocidade relativa de 5 metros a cada segundo. Um está a 15, o outro está a 20. A velocidade relativa entre eles é de 5 metros por segundo.
E daí? E daí que se você consegue enxergar a velocidade relativa, você consegue rapidamente descobrir o tempo de encontro, porque basta você dizer que a velocidade relativa, deixa eu sair da frente aqui, vai ser igual a ΔS dividido por ΔT, a mesma expressão da velocidade média. Assim, se eu quero saber quem é o tempo, basta você resolver esta equação para o tempo, né? O tempo que está aqui passa para a parte de cima e o VR que está aqui passa para a parte de baixo. É só trocar os dois aqui de posição. Então, meu ΔT, né, que eu quero saber, vai ser igual a ΔS dividido pela velocidade relativa. Quem é ΔS? ΔS tem que ser igual ao tamanho do trem. Para que a moto consiga ultrapassar, ela tem que percorrer a distância de 100 metros, que é justamente o tamanho do trem. Se a moto percorre, relativamente falando, o tamanho do trem, 100 metros, ela teria então ultrapassado. Então eu faço a distância relativa, 100 metros, dividido pela velocidade relativa, que é 5 metros por segundo. Dividindo isso, você vai encontrar que ΔT também vai ser igual a 20 segundos. Então observe que, se você sabe trabalhar com velocidade relativa, você consegue olhar para o problema, e olhando para o problema você já consegue ver a velocidade relativa de cabeça, 5 metros por segundo. Aplica essa expressão daqui, da velocidade média, que aqui eu estou reescrevendo como sendo a velocidade relativa, que é constante, dividido, ΔS dividido por ΔT, e você obtém o tempo de encontro rapidamente, tá? Tempo de encontro igual a 20 segundos. Isso não é tão útil quando você precisa saber as duas informações, porque depois você precisa voltar e montar a equação para descobrir a distância ou a posição que a moto vai percorrer. Então tá aí duas maneiras de você fazer e você deve escolher a maneira que você se sente mais confortável. Recomendo que você, nesse tipo de questão, pause, tente fazer, compreenda cada linha, porque é quase certo que na sua prova vai ter uma questão de ultrapassagem. Tá? A questão de ultrapassagem é clássica em todas as provas envolvendo o movimento retilíneo e uniforme. Eu espero que você também tenha gostado da resolução dessa questão. Deixa seu comentário aqui, já estamos na 6ª questão, você não comenta o vídeo, eu não sei se você está gostando, eu não sei se eu continuo resolvendo até a 15, não sei se eu desisto, se eu vou dormir. Então, comentar a questão, dar like e compartilhar com seus amigos para que eu possa me empolgar e cada vez que eu vejo mais like significa, a galera está gostando, vou postar mais questões. Se você não compartilha, é melhor então que eu gaste o meu tempo livre jogando videogame. Grande abraço! Tchau!